Fala, torcida tricolor, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wallace e nesse vídeo a gente vai falar sobre as estatísticas do Fluminense, enquanto o Fluminense não tem bola rolando. O próximo jogo do Fluminense é só contra o Juventude, dia 16, e já de antemão já te convido a futuramente assistir os vídeos desse canal, contar comparativos entre Fluminense e Juventude, estatísticas de Fluminense e Juventude pré-jogo. Mas esse vídeo aqui é sobre estatística puramente do Fluminense, coisas que a gente não vê em nenhum outro lugar. Então, simbora aqui que eu vou mostrar para vocês quais momentos o Fluminense mais toma gol, quais momentos o Fluminense mais faz gol e mais realiza e toma chutes na direção do gol. Então, vamos lá, que esse vídeo tem curiosidades muito curiosas, vamos dizer assim. Então, vamos lá, eu fiz uma tabela aqui, né, e vocês já estão percebendo aqui que tem vários números, tem gráficos, então tudo isso daqui foi um trabalho muito minucioso que eu fiz, né? Um trabalho cuidadoso de pegar qual foi a minutagem do Fluminense fazendo gol, tomando gol, fazendo chute, tomando chute. Então peço que você valorizem o meu trabalho, deixando seu like, deixando seu comentário, né, dando ok, me dizendo da onde você está falando, dizendo se, pô, Alice, eu gostei do teu trabalho, ficou muito legal. Deixe seu qualquer comentário, nem que seja letra A, né? E também me siga aí para que esse trabalho chegue a outras pessoas. Então vamos embora, né? Como você pode perceber aqui, ó, essa tabela, né? A coluna da esquerda são os gols, né, os minutos que o Fluminense fez gol em cada partida. Né? Por exemplo, Corinthians aqui, o Fluminense infelizmente não fez gol e tomou o gol ao minuto 73. E aí eu fiz uma tabela para a gente observar, né, ter essa ideia visual de qual momento do jogo que o Fluminense mais fez gols durante todo o retorno do brasileiro. Durante todo o retorno. Ou seja, comecei lá com o momento do Bahia, né? Pouco antes, na verdade, do retorno, na verdade. Na Fortaleza foi o retorno do brasileiro. E aí teve ali o primeiro jogo do Fluminense contra o América de Cali e teve o jogo contra o Bahia. Então, vamos lá. O Fluminense aqui ainda era, né? Basicamente, são 4 jogos do Zubeldia e a maior parte do Renato Gaúcho. Então, aqui, nesse gráfico do lado, é o recorte só do Zubeldia, ou seja, são poucas coisas. Mas ainda assim dá pra gente observar. Então, olha só, o Fluminense, ele começava muito bem a partida, né? Aqui tem um zero, né? Nesses 5 aí tem um zero que não conta. Mas o Fluminense fez 4 gols nos primeiros 9 minutos de jogo. Ou seja, o Fluminense, no mais, começava muito bem, dava uma caída, melhorava ali no início do segundo tempo, dava uma caída, e aí no final do jogo dava uma outra melhorada. Ou seja, o Fluminense era um alto, baixo, alto, baixo, alto de novo. Ou seja, o Fluminense oscilava dentro da própria partida. Com o Zubeldia, a gente tem 2 contra o Botafogo, 2 contra o Sport, né? Eu até gostaria de considerar aquele gol do Martinelli, não lembro agora quem foi, né? Mas tivemos um gol anulado, que foi falta do Ignacio, beleza, mas o Fluminense conseguiu fazer o gol. Aí teve mais 3 do Atlético Mineiro, 4, 7, com mais um do jogo contra o Mirassol, 8, mais um, né? E anulado também, ou seja, 2 gols que o Fluminense fez que foi anulado por falta. Senão o Fluminense teria 10 gols agora. Então, de todos esses 8 gols do Fluminense, 3 deles foram marcados a partir do minuto 82, ou seja, no final da partida. A gente tem um minuto a partir do minuto 9 até o 18, aí cai. Aí um outro gol do minuto 27 até o minuto 36, cai de novo, fica um grande buraco sem o Fluminense fazer gol, né? Talvez por uma questão de exposição, mas se é exposição mesmo ou não, se é falta de atenção mesmo ou não, ou se é mais atenção da defesa adversária ou não, a gente tem que ver os dos chutes, e a gente já vai ver. E aí o Fluminense, a partir do minuto 55 até o minuto 64, o Fluminense tem 2 gols, né? Mas a maior parte mesmo dos gols é no final do jogo, ou seja, os últimos minutos da partida. Já a nível de gols tomados, de novo, essa parte aqui é só do recorte do Zubeldia. Agora, a parte de gol tomado. O Fluminense, da mesma forma que fez muitos gols no início, tomou alguns gols no início, mas a maior parte, enquanto você observa aqui, ó, que a gente melhorava no início do segundo tempo, dava um apagão e depois melhorava, o
Fluminense tomava muitos gols no final do jogo. A gente tem somente a partir do minuto 87 até o minuto 97, contando com o Zubeldia, a gente tomou 4 gols. Cara, do minuto 87 até o minuto 97. Ou seja, são 10 minutos ali que o Fluminense tomou 4 gols, literalmente no final da partida. E se a gente fizer ali um recorte até o minuto 77, ou seja, de 77 a 97, o Fluminense tomou 7. A partir do minuto 67, o Fluminense tomou 10 gols. Ou seja, é uma desatenção muito grande. Talvez não seja apenas desatenção, talvez seja questão de, tipo assim, os jogadores estão cansados, e aí Thiago Silva, que já é velho, o Freitas, às vezes, que dá uns apagões mesmo, às vezes ele é um Puyol da vida, às vezes ele é simplesmente, sei lá, um carniceiro, mas, né, vale a pena talvez investigar, talvez a gente jogar ali com 3 zagueiros no final da partida, né? Não por conta de retranca, mas pra gente ali talvez ter uma segurança, né? Colocar um jogador que segura mais a bola e uns 3 zagueiros pra gente não ter esse risco, né? E com o Zubeldia agora, novamente, a gente tem ali a desatenção acontecendo. A partir do minuto 68 até o minuto 97, ou seja, esse gap aí de 30 minutos, a gente tomou 3 gols em 4 partidas, né? E aí um desses gols foi contra o Sport no minuto 97, né? E o contra o Mirassol no minuto 86. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com esse lance de bola parada, qualquer coisa assim próximo ao final do jogo. Agora, quando a gente fala de chute, né? Porque, tipo assim, o Fluminense fez gol contra. O Fluminense também recebeu gol contra. Por exemplo, o gol do América de Cali foi gol contra o primeiro. O do 3-3 contra o Bahia, o Fluminense fez um gol contra. Então, às vezes, esses gols ali, eles não contam toda a história. Às vezes, o goleiro defendeu pra caramba, a gente às vezes saiu com uma vitória de 1-0, mas, igual, por exemplo, o Borussia. O Fluminense dominou o jogo todo contra o Borussia. No finalzinho, o Fluminense estava cansado. E a gente poderia ter vencido aquela partida lá se não fosse, por exemplo, Everaldo, se fosse algumas questões. Mas, por exemplo, aqui, ó, contra o Bahia. Olha a quantidade de chutes que o Fluminense cedeu para o Bahia em comparação com o que o Fluminense fez, né? É muito mais chute que o Fluminense cedeu que o Fluminense realizou na partida. Apesar do jogo ter terminado 3-3. Mas pela quantidade de chutes, quanto mais chutes você cede para o adversário, maiores são as chances de uma bola dessa desviar e no gol, né? Só faz gol quem chuta. E aí, vamos lá. Aqui são os chutes feitos na era total do Fluminense, desde o jogo do Bahia, 3-3 até hoje, e aqui são os recortes só do Zubeldia. Aqui a gente consegue enxergar o seguinte, ó, olha as oscilações. Nos primeiros minutos, o Fluminense tem uma quantidade boa de chutes em todos os jogos, na soma de todos os jogos dá 15. E a gente tem 15, aí diminui, aí sobe mais, ou seja, esse trecho aqui, ó, próximo do final do primeiro tempo, o Fluminense bomba, joga muito, aí depois dá uma caída, aí volta a melhorar, dá uma outra caída de novo, volta a melhorar, dá uma outra caída de novo. Apesar do Fluminense... E aí, se a gente compara com o recorte do Zubeldia, o Fluminense tem começado bem os jogos, aí por volta ali do final da partida, final do primeiro tempo, o Fluminense dá uma desligada, e nessa final de desligada aqui, depois ele dá uma subida, dá uma desligada de novo, só que a oscilação ela tá ficando um pouquinho mais esticada. Essa oscilação aqui ela era mais frequente, ó, 1, 2, 1, 2, não, 1, 2, 3 desligadas. Aqui o Fluminense está dando 2 desligadas só na partida. Nesse recorte de 4 partidas do Zubeldia, o Fluminense tem desligado 2 vezes. E aqui com o Renato, o Fluminense desligava mais vezes. 1, 2, 3. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó, o mouse. 1, 2, 3 desligadas durante a partida. Com o Zubeldia aqui está dando 2. 1, 2. Agora a nível, isso daqui parou de chutar. Ou seja, dá uma desligada, dá uma relaxada, né? E aqui agora em chutes tomados, no todo. O Fluminense começou comparativamente aqui, ó, chutando mais e tomando menos chutes. Aí o Fluminense no final do primeiro tempo toma muito chute. Cara, até o minuto 40 aqui, ó, no final da primeira etapa, 5 chutes nesse trecho ali de 30 a 40, em uma quantidade enorme de jogos.
Aí do nada, do minuto 40 para o minuto 50 mais ou menos, o Fluminense toma 20 chutes, ou seja, o Fluminense cansa no final do primeiro tempo e aí o time que tiver melhor fisicamente cai dentro em cima do Fluminense. E aí quando o Fluminense retorna para o segundo tempo, o Fluminense cansa pra caramba. Os jogadores do Fluminense reclamavam que nunca tinham treinado tanto na vida com o Fernando Diniz, entrou Mano, relaxou um pouco a nível de treinamento. E aí, com o Renato Gaúcho, parece que todos os jogadores sempre estavam cansados. E aí eu poderia pensar, será que eles estavam treinando demais e não conseguiam entregar muito nos jogos, ou estavam treinando de menos e não tinham físico para aguentar os jogos? Que é curioso, porque no segundo tempo, olha só quantas bolas o Fluminense cedia. O Fluminense no primeiro tempo muito bem na média dos jogos, no final do primeiro tempo ele dá aquela caída, e aí acaba o jogo. Aí o Fluminense começava bem aqui, ó. Poucos jogos no geral, entre o minuto 50 até no minuto 60, ou seja, literalmente o iniciozinho do segundo tempo. Cara, só que a quantidade de chutes do Fluminense, que o Fluminense estava cedendo, aumenta vertiginosamente. Não, o Fluminense, enquanto aqui, ó, chuta bem, né? Desliga. Chuta bem, quase desliga porque o jogo já está acabando. Aqui é... O Fluminense começa o segundo tempo tomando poucos chutes, aí vai aumentando em escala, aí pum, desliga, né? Acabou o jogo, o outro time também está cansado, mas os outros times caíram dentro para cima do Fluminense. E agora com o Zubeldia, isso daqui já não está mais essa subida vertiginosa, mas tem uma característica muito peculiar nesses recortes dos 4 jogos, né? Observem esse momento aqui do jogo, ou seja, entre o minuto 30 e 39, ou seja, 30 e 40, né, do segundo terço, né, início do segundo terço do jogo, né, primeiro terço de 0 a 15, segundo terço de 15 a 30, né, e terceiro terço de 30 para o final do jogo. Né, ou seja, aqui no primeiro terço e aqui no minuto 66 e 75, o Fluminense, em 4 jogos, só chutou uma vez. Em 4 jogos, o Fluminense, nesses 2 períodos, só chutou uma vez. Em compensação, o Fluminense cedeu do minuto 30 até o minuto 40, ou seja, aqui, ó, Fluminense nesse minuto do 30 ao 40, Fluminense deu 5 chutes. Agora no segundo tempo piora. Nesse período aqui, de 66 a 75, Fluminense só chutou uma vez, mas cedeu 9 chutes do minuto 68 ao minuto 78. E aí eu fui pesquisar para saber, cara, eles estão cedendo muito chute. Será que esses chutes eles são de algum lado específico, do meio do campo, é chute aleatório porque outro time é errado? Que tipo de chute são esses? Fui pesquisar e desses 9 chutes aqui, 6 foram pelo lado esquerdo, inclusive alguns entrando dentro da área. Ou seja, são jogadores que estão aproveitando ali o cansaço do Thiago Silva, que já está em idade avançada, o Samuel Xavier, às vezes, também, que não aguenta jogar a partida todas as vezes. E aí, né, acontece ali, às vezes, umas substituições e que isso diminui. Né? Ó, desse minuto aqui, o Fluminense faz a substituição, isso cai vertiginosamente. Ou seja, chega esse minuto do jogo ali, o Fluminense já tem que ter feito a alteração. Talvez, ou colocar uns 3 zagueiros, né? E acredito, talvez, que... Agora, opinião minha, né? Não vou dizer que eu odeio todos os jogadores, exceto alguns, né? Mas, por exemplo, o René. Tem muita gente que não gosta do René. Na parte defensiva do René, eu não tenho o que criticar do René. René é um dos laterais que mais roubam bola do futebol brasileiro. É um dos laterais que mais realizam cortes e interceptações do futebol brasileiro. Só que ofensivamente não dá. Então, se o Fluminense tiver que em algum determinado momento do jogo, e ele não cansa não, tá? Ele corre a partida toda. Então, se o Fluminense tiver que jogar com 2 ou 3 zagueiros e tendo que tirar o Thiago Silva e não ter zagueiro para colocar no lugar porque, sabe-se lá por quê, alguém lesionou, coloca o René de zagueiro e coloca um outro jogador na lateral ali que vai ser melhor, né? Inclusive na parte ofensiva. Então, se tiver que jogar com 3 zagueiros, não quer colocar um terceiro zagueiro, deixa o René defensivamente falando mesmo, beleza? Coloca, faz por exemplo,
deixa o Samuel Xavier mais ofensivo, joga ele para meia direita, né? Se o Serna estiver naquela ponta ali, né? Traz o Serna um pouco mais para o meio, ou joga ele lá para o outro lado, deixa o Canóbio mais centralizado. E deixa René, Thiago Silva e Freitas. É isso, é isso. Aí deixa o Freitas e ali o Thiago Silva, deixa o Freitas do outro lado, porque o René, como ele avança, ele vai estar mais cansado que o Freitas. Então, né, deixa ali o Freitas ter que ir de um lado ao outro, deixa o René mais lateral esquerdo e deixa o Thiago Silva mais pro lado direito. Então, cara, é curioso que 6 desses 9 chutes tenham sido de jogadas que vieram ali do lado esquerdo. Inclusive, um dos gols, né, foi justamente nesse minuto aqui contra o Sport, ó, minuto 73. Foi justamente nesse entre 68 e 78. Né? Curiosamente, foi justamente isso. Contra o Lanús, foi no início, ó, 67. Contra o Corinthians, tudo bem, não estava contabilizado aquilo, ó, 73. Ou seja, é um momento do jogo em que o Fluminense talvez já tenha que ter feito a substituição. Ou seja, não é esperar chegar nesse minuto 70, 75 para fazer a substituição. Exceto se o Fluminense estiver jogando muito bem. Agora, se o jogo tiver parelho ali, né, 1-1, 2-1, 0-0, não deixe para fazer a substituição quando for tarde demais. Então é isso, deixe seu like. Valeu por você ter assistido o vídeo até aqui. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.